Dicas para aprender inglês. Olá pessoal, está começando mais um Pois Ora Bolas. Meu nome é André Mário e como vocês sabem, eu sou professor de idiomas. E morreu. Sim, é verdade, apesar dessa minha cara de cantor sertanejo. É verdade! Que merda, sabia não? Bom, como vocês devem imaginar, e como eu também já falei algumas vezes aqui no canal, essa é uma pergunta que eu recebo muito em vários ambientes diferentes. Seja na sala de aula ou seja aqui mesmo no canal. Como eu faço para aprender inglês? Quais são algumas dicas para aprender inglês? Qual é o método mais fácil para aprender inglês? You tá de brincation em mim, cara? Então, por isso eu resolvi agora fazer um vídeo para tentar ajudar um pouco aquelas pessoas que têm essa questão perseguindo-as o tempo todo. Veja bem, inicialmente quero dizer que eu fiz um vídeo já falando algumas coisas que todo professor de inglês fala, ou seja, essas coisas que os professores falam talvez possam te ajudar bastante a seguir um caminho legal para aprender qualquer idioma que você queira aprender. O vídeo é esse aqui, eu quero que você clique nele e assista, caso você esteja interessado, e depois você volta aqui para continuar assistindo. Bom, depois de ter visto o vídeo, você deve perceber que os professores concordam em muitas coisas e discordam em muitas outras coisas. Uns dizem que é melhor fazer isso, outros dizem que é melhor fazer aquilo. Eu posso utilizar um método diferente que o seu professor talvez não use, não goste ou use outra coisa diferente, simplesmente, né? Mas o que todo professor deve concordar é o seguinte: não existe um método certo para aprender o idioma. Engraçado que depois que eu li essa pergunta aqui nos comentários dos meus vídeos, eu fui pesquisando na internet o que as pessoas já estavam falando sobre o assunto. Aí eu digitei lá, dicas de como aprender inglês. Aí tinha uma galera dizendo, a dica que o pessoal estava dizendo mais era a seguinte: pense em inglês. Olha só, eu imagino que quando um aluno ouve isso, olha, você tem que pensar em inglês, ele deve ficar desesperado. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer para pensar em inglês? E agora, qual botão tem que apertar para começar a pensar em inglês? Não é assim que funciona. Pensar no idioma não é você simplesmente apertar um botão e pronto, do nada você começa a pensar no idioma, não é assim. Mas eu temo que é isso que os alunos pensam que os professores querem dizer. Eu evito dizer um pouco para os alunos, olha, você tem que começar a pensar em inglês. Mas também não digo que é errado dizer isso. Claro, o seu professor pode dizer, você tem que pensar em inglês. Mas talvez o que ele queira dizer com isso não seja aquilo que você está entendendo. Pensar em inglês é um processo. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. A partir de hoje, vou começar a pensar em inglês e vou ficar fluente. Yes! Não. Para que você passe a, de fato, começar a pensar em inglês, você precisa praticar bastante. Vamos pensar da seguinte forma. Quando você vir uma palavra em inglês ou ouvir uma palavra em inglês, você tente associá-la à imagem daquele objeto. Digamos, por exemplo, você ouve a palavra dog, cachorro, né? Todo mundo sabe. Aí na sua mente vem automaticamente, você não tem como controlar isso, vem automaticamente a palavra cachorro ou às vezes a imagem do cachorro. Então o que você pode tentar fazer é começar a associar a imagem ao som que você ouviu, ao invés de associar o som que você ouviu em inglês à palavra cachorro. Talvez isso te ajude a começar de fato a pensar no idioma, mas realmente não há uma receita para isso. Claro que você precisa sempre praticar bastante, ouvir música, assistir filmes, isso está na lista de coisas que tudo quanto é professor de inglês fala. E se expor ao idioma todo dia, o tempo todo, o máximo que você puder. Só assim você vai começar a de fato pensar em inglês, a sonhar em inglês, a raciocinar em inglês. Daí, de repente, quando alguém te chama na tua casa, ao invés de você gritar, o que foi? Você responde, what? Involuntariamente, sabe? Não! Mas realmente, se você está esperando uma fórmula mágica para, do nada, você começar a pensar em inglês, você não vai conseguir essa fórmula mágica. E não importa o método que você use para isso, você tem que realmente praticar, você tem que se expor ao idioma para conseguir tal façanha, né? É? Meus alunos, durante todo o início de semestre, sempre perguntam, Mas qual é o método mais certo para aprender inglês? Professor, eu devo assistir filme com ou sem legenda? Eu devo ouvir uma música acompanhando a letra ou só ouvindo? cara, eu não sei, eu realmente não sei. Por que eu digo isso? Veja bem, as pessoas aprendem de formas diferentes. Eu aprendo de um jeito, você aprende de outra forma. Ou de repente você aprende do mesmo jeito que eu não sei. O que eu sei é que eu só consigo saber o que funciona para mim. Logo, para que eu aprenda o idioma, eu sei quais são
os métodos que mais facilmente funcionam comigo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem que encontrar qual é a forma que você aprende um idioma. Logo, você tem que testar metodologias diferentes. Não importa a escola onde você estude, não importa o professor que você tenha. Se você estiver usando um método que não funciona com você, não vai funcionar. Se você gosta de ouvir música acompanhando a letra no Google, por exemplo, continua fazendo isso, porque você gosta e aparentemente talvez funcione com você. Mas ninguém pode chegar pra você e dizer que, olha, você tem que ouvir música acompanhando a letra porque só assim funciona. Claro que não, às vezes você pode achar isso chato pra caralho. E se você achar uma coisa chata, você não vai conseguir desenvolver com aquela coisa. Você tem que encontrar o que você gosta de fazer e aquilo que de fato funciona, aquilo que você nota um desenvolvimento no falar do idioma. Do contrário, meu amigo, nada feito, não vai rolar nada. Então essa é a dica infalível para que você aprenda um idioma qualquer, não só inglês. É encontrar a melhor forma com a qual você aprende. Uns aprendem melhor ouvindo, outros aprendem melhor falando, outros aprendem melhor ouvindo música, uns aprendem melhor assistindo filme, dublado com legenda em inglês, ou legendado com legenda em português, ou com legenda em inglês mesmo. E você? Como você aprende melhor? Eu fiz recentemente um vídeo sobre tipos de professores de inglês, que eu vou deixar aqui também para vocês clicarem e assistirem se quiser. E depois que eu fiz esse vídeo, algumas pessoas vieram me perguntar qual tipo de professor eu era. Olha esse comentário, por exemplo. Adorei o vídeo, André, mas fiquei curiosa. Qual tipo de professor de inglês você é? RSSS. Bom, novamente a resposta é: eu não sei. Alguns alunos meus, ao verem o vídeo, disseram que conseguiram ver vários tipos em mim, conseguiram inclusive visualizar várias das minhas aulas em alguns dos tipos de professores que eu listei naquela lista de estereótipos inventada por mim. Aí eu fico meio que sem saber de fato qual tipo de professor eu sou, mas o que eu posso garantir com certeza é que eu sou o tipo de professor de inglês que gosta de tentar coisas novas. Liga pra mim! Não, acho que isso não saiu direito. Eu sou o tipo de professor que gosta de tentar métodos novos, justamente para tentar ajudar alunos que aprendem de formas diferentes. Então, pessoal, espero que isso tenha ajudado algum de vocês a, de repente, pensar em como você pode melhorar ou, de fato, aprender algum idioma. E, como eu já disse antes, o meu canal não é um canal de aulas de inglês, não é isso. Mas eu faço muitos vídeos relacionados a falar inglês, a aprender inglês, como que ficaria uma música em inglês, algumas expressões idiomáticas em inglês. Podem ver nos outros vídeos que vocês vão conseguir ver várias coisas relacionadas ao mundo de falar um outro idioma estrangeiro. Muito obrigado por ter assistido, não esquece de deixar o like e se inscrever caso seja essa a sua primeira vez aqui no canal. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!